Olá, escritoras! Olá, escritores! Sejam super bem-vindos a mais um episódio do podcast Elas Escrevem. Estamos falando aqui diretamente de Vila Velha, no Espírito Santo, uma cidade ensolarada, linda, maravilhosa, que eu amo muito. Bom, como se faz um livro infantil? Esse é o nosso tema desse episódio. Por vezes, lendo um livro para as nossas crianças, nos perguntamos: como se faz um livro infantil? Na verdade, antes que uma obra literária chegue às mãos do leitor, dos leitores, dos pequenos leitores, grandes leitores, muitas etapas são necessárias. Por isso, vamos contar um pouco sobre o processo que acontece antes de um livro virar um livro. Se trata de uma jornada e tanto. Acompanhe com a gente como se faz um livro infantil. Você está ouvindo o podcast Elas Escrevem, a voz da literatura feminina capixaba. O livro infantil me lembra muito o trabalho dos tecelões, que costuram texto e imagem, que vão fazendo as suas tessituras, vão fazendo os seus trabalhos de tecer. Para compor uma obra literária, a gente vai desvendar um pouco desse mistério, O que há por trás? Toda essa escrita do livro infantil, como que o livro é produzido. Então, que tal a gente aproveitar a chance de saber em detalhes como se faz um livro infantil? Nas editoras que trabalham um projeto editorial de literatura infantil, o livro é resultado realmente de um processo de fiação e tecelagem. Esse é o nosso caso aqui na Editora Jordem. A gente vai trabalhando o livro, vai tecendo, vai misturando cores, vai misturando o texto e as imagens, num trabalho de tecer mesmo. É um trabalho de criação artesanal. Normalmente, chega primeiro o texto. O texto chega, o autor às vezes tem alguma dúvida, me passa o texto para que eu possa verificar e dar uma olhadinha se a história está toda coerente, porque às vezes a gente se perde um pouquinho no meio do caminho e foge do assunto, ou foge da questão. E aí, então, ele às vezes fica preocupado, fala: se dá para você fazer uma leitura crítica? E eu faço com todo prazer, com todo carinho, com todo amor, para que esse texto, sob o olhar de uma pessoa mais experiente, vá iniciar a sua jornada aí e que seja uma jornada prolongada, A gente vai verificar se alguma coisa chamou a atenção de uma pessoa. Alguma coisa chama a atenção de uma pessoa e ela sentiu a necessidade de escrever sobre isso. A gente percebe isso nitidamente no texto, quando a pessoa sente aquela necessidade de escrever. Esse texto ele é escrito de uma forma de interagir com o mundo, de tentar resolver os próprios problemas e os problemas das pessoas que estão à nossa volta. Essa é a função do texto escrito. Quando esse texto vem carregado de emoção e de muita autenticidade, de uma forma especial para você que escreveu o texto, pode ter certeza de uma coisa: ele sim se torna um texto literário. Como se faz um livro infantil? Com textos, fios e tramas. Bom, texto escrito. E agora? O que nós vamos fazer com ele? Um dos caminhos é fazê-lo chegar a uma editora. Ele será submetido a uma análise, uma seleção e pode ser aprovado para publicação ou não. Eu lembro dos meus primeiros textos que eu enviei para editoras, fora aqui do nosso estado. Alguns até foram aceitos e publicados, Eu tenho 2 títulos publicados pela Editora Paulinas, tenho um título publicado pela Nova Alexandria, são editoras de São Paulo. É muito interessante a gente enviar. A questão é que às vezes a gente envia e o texto vai ser colocado numa ordem de chegada na editora. E essa ordem, às vezes, elas têm
100 livros, 200 livros competindo ao mesmo tempo para ser selecionado naquele mês. Então, a gente concorre com muitos outros autores do Brasil inteiro, quem sabe até de outros países que venham para ser publicados aqui. Se o seu livro é selecionado, maravilha, maravilhoso ele ser selecionado, porque ele vai ser publicado sem nenhum custo para você. A editora terá todos os custos. Então, isso é muito bom. O que pega um pouquinho é o tempo de espera para uma editora publicar seu livro. Às vezes ela demora 2 anos, 3 anos para publicar seu livro. Demora um pouco. E você também não pode interagir com a editora pedindo para fazer uma capa assim ou uma capa assado. Não pode. Você entrega seu texto e a editora resolve tudo. Tudo que vai se relacionar com o seu livro é resolvido pela editora de forma profissional, de forma que ela não dá abertura para o autor opinar, porque ela vai fazer um produto que ela acredita seja mais vendável, porque ela, na verdade, a função de uma editora, das grandes editoras, é realmente a venda do produto que elas confeccionam. Então, você não pode opinar. Bom, dito isso, da questão das grandes editoras, vamos partir para o nosso estado, que não tem esse tipo de editora ainda, né? Que faça seu livro de forma gratuita. Então, a gente tem uma outra opção, que é pagar o serviço de uma editora. Vamos pagar um serviço editorial. Então, esse é o caso da Editora Jordem e de outras editoras que existem aqui no Espírito Santo. Você mesma será coautora do trabalho editorial. Você vai opinar sobre a capa, sobre as cores, sobre as ilustrações, sobre tudo. Por quê? Você vai fazer um trabalho conjunto com a editora. Assim, pelo menos, é a forma que nós trabalhamos aqui na nossa Editora Jordem. Então, dito isso, né, concluindo essa questão, a gente pode fazer essa caminhada, essa jornada. Um dos caminhos é esse: chegar até uma editora, seu livro ser submetido a uma análise, uma seleção. Ele pode ser aprovado para publicação ou não. Se ele for descartado, não for publicado naquele mês que eles recebem os originais e selecionam, ele é descartado totalmente. Você tem que, no mês seguinte, enviar novamente. E aí ele vai concorrer com outros originais. Então, isso existe sim. Você pode continuar tentando. Mas se ele não for aprovado por uma grande editora, especialista em livro infantil, haverá esse descarte e você, então, vai ter que encontrar o leitor de outra forma, né? Você pode pensar em uma publicação do autor, em parceria com uma editora que presta esse tipo de serviço, que auxilia você na publicação do seu livro. E aí, tomada essa decisão, com proposta assinada, você já pode comemorar. Uhul! De uma forma ou outra, meu livro ganhará vida. Agora é a hora de escolher o ilustrador. Vamos lá, vamos pensar nessa ilustração do livro infantil que é tão importante quanto o texto. Digo isso porque a própria categoria de ilustrador tem pensado nessa possibilidade de também se tornar autor do livro, porque a imagem é tão importante, mas isso é futuro. No presente, você contrata o ilustrador, ele faz o serviço para você, você o remunera por esse serviço e as ilustrações passam a ser suas. Essa é a realidade de hoje. Então vamos falar sobre isso, ok? Agora é a hora de escolher o ilustrador. Às vezes, você mesma conhece alguém, conhece uma amiga, um parente, que faz desenhos maravilhosos, um ilustrador que você admira. Às vezes, você mesma quer se aventurar
e fazer os desenhos do seu próprio livro. Por que não? Nós temos aí um público que, para ilustrações, não é tão exigente assim. Eles gostam de fazer os próprios desenhos, as crianças. Então, elas não irão julgar você se você fizer um desenho numa atividade mais simples, não tão rebuscada, não tão profissional, não é mesmo? Então, você mesma também pode, por que não, se aventurar e fazer os desenhos do seu próprio livro. E também há ainda a possibilidade de você deixar a cargo da editora, que irá contratar um artista do seu conhecimento. Aqui na nossa editora nós temos muito esta questão de ilustrar para os autores, porque nós temos os nossos ilustradores, nossos artistas, né? Quando o autor não nos entrega as ilustrações prontas, feitas por um amigo ou alguém que ela conheça, ou por ela mesma, a gente também tem condições de contratar esse profissional. E aí, a dificuldade do tecido, que é o texto, começa a ser preenchida, né? Dificuldade que eu digo é a possibilidade, a oportunidade, o espaço, a lacuna, começa a ser preenchida pelos fios para formar a trama completa, não é mesmo? A urdidura do tecido, que é o texto, ela começa a ser preenchida pelos fios que vão formar a trama da nossa obra. Vamos juntar aí texto e imagem. Escolhido o ilustrador, o texto precisa ser distribuído nas páginas, para que a gente saiba, né? Para que a editora saiba, para que o próprio autor também saiba quantas imagens ele vai precisar. Quantas páginas terá o seu livro? Então, essa separação de páginas a editora pode fazer. Mas, se o autor faz, fica ainda melhor, fica mais interessante. Por quê? O autor vai tendo os espaços de respiro que ele mesmo, a cadência, a velocidade que ele quer dar, o ritmo ao texto dele. Então, é importante que ele mesmo faça essa distribuição das páginas. E até em cada página faça uma sugestão. Aqui irá entrar uma ilustração, vamos dizer, com pano de fundo da história, o lugar onde se passa a história. Depois aqui irá entrar a personagem. Então é interessante que o próprio escritor, escritora, faça essas intervenções, né, essas colocações de como ele gostaria, de como ele visualiza o livro, de como ele imagina que o livro dele seria, né? E ele pode colocar isso para, vamos dizer, ir guiando a editora no seu caminho. A editora, então, que eu digo nesse caso aqui, é a editora que presta um serviço ao autor. E nós começamos a pensar juntos. A editora começa a pensar junto com o autor, né? A autora, o ilustrador e, em geral, a editora que ele contratou. Assim, a editora sugere ao autor e o autor também pode fazer sugestões à editora e juntos podem fazer sugestões ao ilustrador. Mas o ilustrador é quem imagina a cena e a transporta para o desenho de acordo com a sua sensibilidade. Então, a partir do momento que você seleciona um artista, seleciona o tipo de arte que ele faz, você também precisa confiar nesse profissional que ele entende do que ele vai fazer, não é mesmo? Então, acho que a editora entende do trabalho de revisões, editoriais, colocações do texto, imagem e texto juntos. A autora entende da criação da história, tudo que ela quer dizer na história dela está ali, ela mesma é quem elaborou, como inicia a história, como a jornada segue e depois como finaliza. E o ilustrador também tem a sua habilidade com a arte e irá demonstrar isso através do desenho. Mas não quer dizer que nós não possamos opinar. Todo momento a gente pode pedir, né, um rostinho mais triste na personagem, um sorriso mais aberto, um cabelinho na cor diferente, um corpinho diferente. E aí a gente vai realmente também conduzindo os trabalhos junto nessa parceria aí, autor, ilustrador e editor. O diálogo entre o texto e as imagens é importantíssimo.
Dessa maneira, é construído o diálogo entre o texto e as imagens com essa união. É possível entender como se faz um livro infantil de qualidade a partir disso, dessa interação desses elementos. São duas linguagens paralelas, da ilustração e do texto, e elas se completam. Por isso, no livro infantil, duas histórias são contadas em paralelo. Tudo para que o autor possa soltar a imaginação, mergulhar sem medo e buscar ali o que faz sentido para ele. É a beleza da arte, expressa em palavras e imagens, para que a criança aprecie e aproveite em seu desenvolvimento pleno, livre e aberto para toda a riqueza que a vida oferece. E por trás de tudo isso está a editora, uma figura que morre de alegria quando consegue juntar tudo isso e ver os livros ganharem o mundo e o coração das crianças. É realmente encantador, mas não pense que é só encantamento um trabalho assim, quando você... Eu já presenciei, como editora, muitas vezes, ao entregar o livro para a autora, o choro de alegria, o choro de emoção, o choro da dor passada, né? De tantas ansiedades, de tanta preocupação. Então, eu já presenciei muitas vezes essa emoção passada pelo artista, né? Pelo autor, quando ele recebe o livro. Mas eu digo para você, autora, autores que nos ouvem, né, os ouvintes, que nem tudo é alegria, nem tudo é encantamento. Tudo isso é fruto de um trabalho árduo, um trabalho difícil, um trabalho diário, um trabalho que requer revisões, análise, preocupações, muito trabalho árduo. Mas o que não é trabalhoso, não é mesmo? Tudo é difícil na vida da gente, nada vem assim muito fácil, tudo é preocupante, tudo é perseverança, a gente não desistir do trabalho. Importante que a gente se doe para esse trabalho, assim como a gente se doa para todas as questões, não é mesmo? A gente muitas vezes é mãe, é dona de casa, é trabalhadora, trabalha fora, né, tem uma profissão. Mesmo assim, a gente quer escrever. E muitas das vezes quer escrever para a criança. Então, a gente tem mais uma função, mais uma questão, mas é trabalho também. Mas é trabalho prazeroso. Então, a gente nem percebe, né, que está trabalhando. O tempo todo pensa que está se divertindo, e é assim mesmo. A gente se diverte muito. E eu sempre digo isso aos autores. Quando a gente, ao escrever, se diverte, ri, brinca, usa o humor, a gente passa isso para o nosso texto, que vai chegar até o leitor. Quando a gente sofre, está escrevendo uma situação difícil, você chora, você se emociona, você passa isso para o texto e isso chega até o leitor. Então é importante a gente sentir o nosso próprio termômetro, não é? Como é que eu estou? Eu me diverti ao escrever essa parte do texto? Eu chorei, eu me emocionei, eu fiquei triste. Então, todas essas emoções são passadas para o texto. E o texto, dessa forma, chega ao leitor, que vai se emocionar, que vai rir com você, que vai chorar com você. Então, essa talvez seja a grande aventura e a grande surpresa que um livro infantil tem. É o autor passando a sua emoção para que o leitor possa ver ali na sua história a emoção que ele sentiu ao escrever. Eu acredito que esse seja o grande segredo de mergulhar profundamente na literatura infantil.
Queridas autoras, queridos autores que estão nos ouvindo, no próximo episódio nós vamos ter convidadas espetaculares, meninas, senhoras, pessoas maravilhosas que têm uma importância muito grande na minha formação como escritora, e eu fiz questão de convidá-las porque eu gostaria muito que vocês as ouvissem a voz da experiência, ouvissem a voz da sabedoria, ouvissem as experiências delas com os livros. Elas foram muito importantes na minha formação como escritora, e isso eu gostaria muito de presentear vocês todas ouvintes com essa sabedoria. Uma delas se chama Marilena Soneghetti, é autora super experiente, autora super querida, que escreve com uma maestria, com uma sinfonia maravilhosa. Ela é de todas as artes. Ela é musicista, ela é artista plástica, ela é do teatro, é atriz, é diretora de teatro, ela é cantora, tem um grupo de cantores chamada Vovozes, que ela criou. Ela é uma pessoa espetacular. Quero muito que vocês as ouçam. Nós faremos isso no nosso próximo episódio. Temos também uma convidada muito querida, que é a Valsema Rodrigues, que é também, como a Marilena é da Barra do Jucu, Marilena Soneghetti, a Valsema é aqui de Vila Velha também. Ela é uma autora que caminha por muitos caminhos artísticos também. Ela tem uma voz maravilhosa, tem uma criação de literatura infantil maravilhosa, ela adora recitar poemas, eu quero muito que ela recite para vocês também, ela escreve poemas para crianças, ela é uma pessoa espetacular, quero muito que vocês também as ouçam, né? Quero também convidar ainda a Elijance Marques, que é uma escritora, uma menina nova, é bibliotecária, é uma escritora, apesar da idade, uma escritora muito experiente, ganhadora de muitos prêmios. Ela tem 3 livros publicados, todos 3 livros foram ganhos prêmios literários. Primeiro livro dela, ela ganhou um prêmio da Lei Aldir Blanc, aqui de Vila Velha. O segundo ela ganhou da Secult, do Estado, né, da Secult, Secretaria de Cultura do Estado. E o terceiro também. Recentemente ela foi premiada com o livro da Secretaria de Cultura do Estado. Então, bem bacana essas experiências, né? E eu espero que vocês aproveitem bastante no nosso próximo episódio. Agora, uma proposta muito especial para você, mulher, que está ouvindo o podcast Elas Escrevem. Queremos ajudar você a dar os primeiros passos na sua carreira como escritora. Queremos receber o seu texto e publicá-lo em um e-book. Você pode enviar um poema, um conto, uma ficção ou até mesmo uma memória de uma história que você viveu. O estilo é totalmente livre para você escolher. Seu texto deve estar em formato PDF e ter no máximo uma página. Envie seu texto para o e-mail jordem.editora@gmail.com ou pelo WhatsApp 27 999 54 1767. Nós, da Editora Jordem, iremos ilustrar a sua obra e incluí-la em uma coletânea, publicando-a ao lado de obras de outras escritoras. O seu texto não precisa ser inédito. Receberemos sua obra literária com muita alegria. Apresentação, roteiro e captação de áudio, Neuza Jordem. Edição, Elijance Marques. Realização, Lei Paulo Gustavo e Prefeitura Municipal de Vila Velha.